Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Lincoln. Hoje recebemos o ex-prefeito Ney Santos, de Embu das Artes, que marcou a cidade com uma votação expressiva de 79% já na sua primeira eleição e manteve um forte apoio popular. O Ney, ele é um fenômeno nas ruas, querido pela população como nenhum outro prefeito. Tem grande força nas redes sociais e uma paixão enorme pela música. Adora cantar? Eu acho, viu, Ney? Que canta muito bem. Bom, é um prazer recebê-lo aqui, Ney Santos. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, por ter aceito o convite. Como é que você está, irmão? Tudo bem? Bom, primeiro, Link, eu que quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com você. Sem sombra de dúvida, participar dessa audiência que vocês vêm tendo aí no podcast, para mim, é muito importante, até porque aqui nós vamos discorrer assunto da região, né? Vai ser bem bacana. Eu sou ex-prefeito de Embu, mas nós vamos falar de toda a região, então para mim é um grande prazer de verdade estar aqui com vocês. Ney, o microfone é todo seu. Eu queria que você contasse um pouco a sua história de vida, até você chegar ali na política. Bom, acho que a minha história de vida ela não é segredo para ninguém, até porque acho que eu sou um dos políticos mais polêmicos da região, né? Fui nascido e criado na cidade de Embu das Artes, no bairro Jardim Valo Verde. Sou filho de um casal de baiano que tiveram 12 filhos. E só eu e a minha irmã, a Eli Santos, nós tivemos a oportunidade de nascer aqui em São Paulo, em especial em Embu. Então, sou da região de Embu das Artes. Nós sempre tivemos um trabalho social muito forte. E esse trabalho social, sem sombra de dúvida, nos projetou e fez com que a gente chegasse até aqui. Todos vocês sabem que a maioria das famílias que vêm do Nordeste para cá vem em busca de melhorias, né, para os seus familiares. E a história do meu pai e da minha mãe não é diferente da de muitos nordestinos. E, então, me considero um vencedor. Quando eu digo vencedor, vencedor em todas as áreas, não é só um vencedor na política, não. Um vencedor num projeto de vida, um projeto de família. E eu sou bastante feliz aonde Deus me colocou e tenho certeza que me usou e vai continuar me usando para que a gente possa ser canal de bênção na vida da população. Que bacana, Ney. E como é que foi a primeira oportunidade dentro da política quando você recebeu o convite para ser candidato? Bom, como eu falei, esse trabalho social acabou nos projetando. Certo. Eu, graças a Deus, quando eu digo que eu sou um milagre, porque fui nascido e criado na favela, na periferia. E consegui, graças a Deus, sair da periferia e alcançar os meus objetivos de vida. Isso é independente da política. E quando eu alcancei os meus objetivos de vida, quando eu digo financeiramente, eu sempre tive para mim que eu tinha que retornar, dar um retorno para a população de tudo aquilo que Deus fez na minha vida. E comecei com um trabalho social. Eu tinha uma carreta da saúde que ela atendia 500, 600 pessoas todos os finais de semana. Isso você já fazia esse trabalho... Esse trabalho independente de política. Sem recurso público. Certo. Bancado justamente pelos meus negócios. Isso, para mim, sempre foi uma devolução de tudo aquilo que Deus fez por mim. Eu sempre quis ser usado por Deus para abençoar a vida de muitas pessoas. Sim. E todos nós sabemos que a saúde ela é um problema sério, né? É um problema do país, não é um problema da cidade A ou da cidade B. Então, eu comprei essa carreta, montei 5 consultórios médicos, odontológico, oftalmologista, pediatra. E essas especialidades eu levava para a periferia de verdade. Eu não levava para um bairro que tem uma saúde melhor. Eu levava para onde realmente as pessoas não tinham condição financeira de ir até um posto de saúde. Então, parava lá num campo de futebol, sábado e domingo, atendia o dia inteiro. Então, atendia 500, 600 pessoas e não tinha um projeto político até então. Eu tinha vontade de ajudar o próximo. Certo. E aí eu comecei a perceber que a população precisava muito mais do que eu estava conseguindo ali fazer. E foi aonde as pessoas me incentivaram a entrar na política, até porque quando a gente fala da política, a gente acaba devolvendo para o povo que é do povo, né? Sim. Então eu entendi que através da política eu ia conseguir ser melhor do que eu estava sendo apenas como empresário. E foi ali que eu acabei saindo candidato pela primeira vez. Qual foi o partido? Na época foi em 2010, foi o PSC, nunca tinha sido candidato a nada, nunca tinha disputado nem uma eleição de síndico de prédio. Saí candidato, tive 43 mil votos em 2010. Que representam 79%. Não, essa foi a primeira eleição minha de 2010. Ah, certo, ok, desculpa. Tive 43 mil votos para deputado federal, fiquei de primeiro suplente na época. Certo. Aí em 2012 já vim candidato a vereador. Aí quando eu vim candidato a vereador, eu tive 8.026 votos para vereador. Caramba, cara. Na cidade de Embu das Artes, eu tive quase 9% dos votos. Naquele momento, proporcionalmente falando, foi o mais votado do Brasil em questão de percentual. Olha Se você pega 9% dos votos que eu tive em Embu, coloca em São Paulo, era milhões de votos. Então, eu entendi que realmente a população queria mudança e a população estava me convocando para uma missão. Aí, tive 8.026 votos para vereador, isso na época sendo oposição ao governo atual, o governo do PT, que governou 16 anos em Embu das Artes.
Com essa votação, consegui puxar um outro vereador junto comigo, então nós somos 2 vereadores de oposição na Câmara e consegui articular e me tornei presidente da Câmara depois de 2 anos. E aí, quando eu me tornei presidente da Câmara, eu já consegui ter força para organizar um grupo. E o meu adversário, ele já tinha sido 5 vezes vereador, 2 vezes prefeito. Ele acabou elegendo um sucessor dele, ele saiu da prefeitura com 90% dos votos. Ele estava no mandato de deputado estadual, ele era o líder do PT na Assembleia, acho que todo mundo conhece, que é o Geraldo Cruz. Sim. E eu fui para a disputa com ele e muita gente dizia que ele era invencível. Eu, um jovem de 35 anos, comecei a pré-campanha. Garotão. A eleição garotão foi em 2016, comecei a pré-campanha em 2015. E muitas pessoas diziam que eu não ia ganhar porque ele era invencível, que ele já tinha feito não sei o que, não sei o quê. E tive quase 80% dos votos, 79, alguma coisa de voto em cima dele, né? Em cima de um projeto que eles tinham de 16 anos. A gente acabou quebrando essa hegemonia do PT. E você foi sentindo isso durante a campanha que ia ter essa votação expressiva? Eu fui sentindo porque eu fiz aquilo que, infelizmente, muitos políticos não fazem. Eu comecei uma pré-campanha 1 ano antes e eu falei, o meu plano de governo eu vou montar na rua. Certo. Eu vou ouvir as pessoas, em cima daquilo que eu ouvia, que eu vou organizar meu plano de governo. Aí o que eu fazia? Tem dia que eu fazia 17 reuniões. Dormia 4, 5 horas de madrugada na porta da garagem. Quando não tinha nada para fazer, ia para o ponto de ônibus, o maior ponto que tem na cidade, ia comer um espetinho, ficava lá e ouvia as pessoas. Certo. E aí nós organizamos um plano de governo em cima de um clamor da população. Então, quando eu vim para a eleição oficial, eu já vim falando aquilo que as pessoas realmente queriam ouvir. Ou seja, eu estava já entendendo qual era o projeto que a população precisava ter para ser uma cidade melhor. E a cidade de Imbu é próximo daqui, todos vocês conhecem a cidade. A cidade ela tinha uma característica interior, uma cidade de característica dormitória, as pessoas só vinham para dormir. Eu não estou aqui, nós estamos aqui fazendo uma avaliação, né? Nós somos políticos, precisa fazer avaliação, não estou falando mal de nenhum político aqui, mas eles governaram de uma forma que eles gostariam de ter o povo sempre precisando deles. Eles não pensaram em trazer empresas para o município, eles não pensaram em ter um plano diretor favorável a ter novas empresas importantes no município. A cidade não tinha um prédio, porque o plano diretor não atendia acima de 3 andares. Então, eles governaram como governaram outros municípios de uma forma que eles gostariam que a população dependesse deles para tudo, para eles terem esse voto amarrado, né? O famoso voto de cabresto. E aí, quando Deus e a população me deu essa oportunidade de ser prefeito, nós fizemos totalmente diferente do que eles fizeram. A primeira coisa que nós fizemos foi criar a Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria de Segurança Pública, que não existia, Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, que não existia. E aí nós começamos a entender que não tinha como governar uma cidade da forma que eu tinha prometido para a população se eu não tivesse recurso, porque sem recurso ninguém faz nada, né? Certo. É a mesma coisa do bom pagador sem dinheiro. O cara pode ser o bom pagador, mas se ele não tiver condição financeira, ele vai ficar com vergonha e não vai pagar. Então eu entendi que a prefeitura ela é uma empresa como as minhas que eu tocava, só que ela era a maior empresa do município, que não fabricava nada, não confeccionava nada, ela dependia exclusivamente de imposto. Então, a gente precisava receber impostos para poder executar aquele plano de governo que eu prometi para a população. E aí foi quando a gente mudou o plano diretor do município. Eu coloquei a Secretaria de Indústria e Comércio e a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda para trabalhar em conjunto. Nós vamos dar incentivo para as empresas que vêm para o município. Todas as empresas que vêm para o município, aí foi até uma lei que eu criei quando eu fui presidente da Câmara, que 70% das vagas de emprego tinham a obrigação de ficar para a cidade. E a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda fiscalizava essas empresas para ver se realmente eles estavam cumprindo. E comecei a dar incentivo de ISS e IPTU para as empresas que vieram. Isso foi rápido. Essa ascensão foi rápida. No primeiro ano de gestão. É isso que eu estou falando, porque para crescer assim... Eu costumo dizer, eu brinco e é verdade, certo. Que Deus é imbuense. Porque foi uma coisa assim, eu pedi tanto para Deus, porque graças a Deus eu nunca precisei da política. Então o que eu pedia para Deus é o seguinte, Deus é meu testemunho, eu nunca pedi a vitória. Eu sempre pedi para Deus que se eu tivesse a oportunidade de me tornar prefeito, Ele me desse sabedoria para ser diferente dos demais que por ali passaram. Certo. Por quê? Eu fui nascido e criado na cidade. Os meus eleitores, quem são os meus eleitores? É quem jogou bolinha de gude comigo, é quem pinou pipa comigo, é meu professor. Então, eu não podia falhar com aquelas pessoas. Por tudo que tentaram atrapalhar o nosso projeto, essas pessoas acreditaram em mim, me deram 80% dos votos. Então, se eu errasse politicamente, não seria um erro, seria uma traição política com essas pessoas. Então, eu tinha a obrigação de ser diferente daqueles que passaram. Então, Deus foi dando sabedoria, nós organizamos dessa forma.
Só para você ter uma ideia, isso aí são dados oficiais, né, da boca para Certo. fora. Qualquer um que tiver dúvida pode consultar. Nos meus 8 anos de gestão, nós conseguimos trazer mais de 20 mil novas empresas para o município. Empresas, muito rápido. E empresas que eu estou falando, empresas que, ó, Empresa. Amazon, Mercado Livre. Para vocês terem uma ideia, a Libes, que fabrica toda aquela vacina da gripe de toda a nação, está em Embu das Artes. Olha isso. Trouxemos empresas como o Mercado Livre, que gerou 2 mil vagas de emprego numa tacada só. A arrecadação do município, quando eu assumi, a cidade arrecadava 450 milhões de reais. O orçamento desse ano foi criado para o prefeito, o novo prefeito, que é o nosso prefeito Hugo, executar o ano que vem, de 1.800 bi. E com todo respeito à história de Cotia, a Cotia era a que mais arrecadava na região. Sim. Esse ano já ficou para trás da gente, que acho que aprovou 1.700, Embu já 1.800 alguma coisa. A cidade que não tinha um shopping center hoje tem, a cidade que não tinha uma faculdade hoje tem várias, a cidade que não tinha um prédio, só a Cooperativa Vida Nova está construindo 10 mil apartamentos ao mesmo tempo, lá, apartamentos de 110 metros, apartamentos bons. Certo. Na área da moradia popular, entregamos já mais de 2 mil novas unidades de apartamento, vamos entregar mais 2.500 no próximo ano. Então, graças a Deus que, com todo esse trabalho que foi feito, através dessas empresas começaram a entrar recursos para que a gente pudesse avançar. Aí, quando nós criamos a Secretaria de Segurança, era um exemplo. A Guarda Municipal de Embu das Artes, ela não tinha uma viatura para andar. A Guarda Municipal de Embu das Artes servia de guarda de patrimônio. É isso, eu já ia falar sobre a questão da segurança pública, porque foi um foco forte que você teve. Mas com esse crescimento avassalador, como é que você, olhando assim para trás, qual foi o seu maior legado? Que você fala assim, isso aqui foi o Ney Santos. Eu vou dizer qual foi o maior legado, que quem reconhece é a população. Certo. Eu acho que as urnas mostraram isso nos últimos anos. E eu gostaria até de esticar um pouco esse assunto para você entender que o contrafato Claro, não é fica à argumento. vontade, o microfone é todo seu. A gente sabe que quando a gente assume um compromisso, a gente não consegue ser unânime. Sim. Mas, ó, nós conseguimos organizar uma cidade que o desenvolvimento apareceu muito rápido. A cidade hoje passa de 300 mil habitantes. Ou seja, ela deixou de ser a cidade interior, dormitório, para ser uma geradora de renda, uma geradora de prosperidade. E, acima de tudo, oportunidades. Com essas quantidades de empresas, foram quase 100 mil vagas de novos empregos gerados na cidade. As pessoas que demoravam 2 horas para ir até o emprego, 2 horas para voltar, hoje estão indo trabalhar de bicicleta. Eu encontro pessoas que falam, cara, eu estou indo almoçar em casa. É, o que eu falo, algo impressionante, porque o crescimento foi muito rápido. Sim, as pessoas que ficavam 2 horas para chegar no emprego, chegavam no emprego cansado. E chegavam em casa à noite estressado, não estava tendo qualidade de vida. Então, com essa quantidade de empresas, nós conseguimos dar qualidade de vida para as famílias. Né? Porque as pessoas começaram a trabalhar perto de casa, as pessoas conseguem se dedicar mais com a família. Então, isso aí mexe com a vida das pessoas. E eu costumo dizer, Lincoln, que não há projeto social mais importante do que a geração de emprego. Aquela pessoa que está pegando uma cesta básica, ela vai triste pegar uma cesta básica no fundo social, ela vai porque ela precisa. Mas aquela pessoa que consegue fazer a sua compra com o seu próprio suor, ela se sente feliz, concorda, não? Exatamente. Ela se sente útil. Exatamente. Então, ela consegue ter uma família feliz porque ela está com o seu próprio suor, com seus próprios esforços, ela está conseguindo sobreviver. Então, eu digo para o nosso grupo político, a gente tem que governar uma cidade pensando de 20 anos para frente. A gente não tem que pensar numa cidade atrasada. A gente tem que pensar o seguinte, ó, vou dar um exemplo. Nós fizemos um plano de asfaltamento, a cidade tem 1.500 ruas, nós asfaltamos 800 ruas. Certo. Mas o nosso próximo prefeito agora, que é o Hugo, ele tem a missão de asfaltar 1.000. Não é isso ou não? Superar, claro. Tem que superar. Então, Claro. a gente Pra tem quem ama a cidade, o quem ama a sucessor, você cidade, quer que seja torce. melhor do que você. E quando futuramente, caso um dia você volte, Sim. que você supere os feitos deles também. E por aí vai. Então, a população, É isso. eles têm que ser exigentes mesmo. Exatamente. Por que eles têm que ser exigentes? Porque se Exatamente. for para o comodismo, as coisas não andam. Não anda. Governar uma cidade não é que nem governar a nossa casa, que a gente, às vezes, fecha os olhos para algumas coisas. É verdade. Governar uma cidade, você está governando sonhos, governando expectativas. Você precisa entender que, através de uma decisão sua, você pode mudar a vida de uma pessoa, seja para o bem, seja para o mal. E assim, Ney, você conseguiu cumprir muito do que você falou na campanha? Assim, do que você analisou? Link, Você fez muitas coisas. E modéstia à parte, Tá. por isso que eu quero fazer essa avaliação das urnas Certo. com você. Certo. Eu fiz um plano de governo ouvindo a população e eu não fiz um plano de governo de contar histórias Certo. mirabolantes. Então não foram coisas de você e sua Não equipe. foi. Foram, você Eu coloquei Certo. na cabeça que eu tinha a obrigação de entregar mais do que eu prometi. Porque a maioria dos candidatos, eles entregam menos do que promete. Certo. E eu falei, acho que a diferença eu já tenho que começar por aqui. Eu tenho que entregar mais do que eu prometi. Portanto, a minha prestação de conta,
Todas as eleições que nós disputamos, a gente mostrou para a população fazendo comparação, ó, o antes e o depois. Para você ter uma ideia, quando eu assumi a cidade de Embu das Artes, tinha 30 mil alunos, hoje tem uns 36 mil alunos, 35, 36. Todas as escolas da rede municipal estavam caindo na cabeça das crianças. Nós reformamos 38 escolas. Construímos várias creches, criamos vários programas de convênios para que as mães tivessem a oportunidade de deixar os seus filhos numa creche e poder trabalhar com segurança. O pronto-socorro, vou dar um exemplo, o pronto-socorro do Jardim Vazame, que é um pronto-socorro que era do lado do bairro onde eu fui nascido e criado. O prefeito anterior tinha fechado. Nós fomos lá, reformamos todo esse pronto-socorro, trouxemos equipamentos, eu vou dar um exemplo, tomografia, mamografia, que não tinha na região, só tinha pelo estado. A cidade de Embu das Artes foi a primeira cidade a ter tomografia. Nós entregamos um hospital-leito com pronto-socorro novo. Na época da pandemia, acho que isso aí ficou claro para todo mundo, que a primeira cidade no Brasil a construir um centro de combate fomos nós. Foi vocês. Eu acompanhei. Em 5 dias nós construímos 60 leitos. Eu acompanhei. Onde passou por lá a região inteira. Na época eu lembro que o Rogério foi lá, era o prefeito de Cotia, na época ele foi lá para conhecer o projeto. Acabou fazendo aqui no terminal. Acabou fazendo aqui também. Exatamente. O prefeito de Mauá, o Átila, o Bruno Covas não foi, mas na época foi o secretário de governo conhecer o projeto. Então foi um projeto que chamou a atenção de toda a nação. Então eu sempre tive para mim que aquilo que eu estava vivendo era uma missão, era um chamado. Né? Porque viver tudo que nós vivemos, sair de onde eu saí e ser eleito com 80% dos votos, concorda que é um grande chamado? Não tem outra explicação. Então eu sempre levei isso à risca, cara. Eu nunca, graças a Deus, ganhei a eleição sem ter rabo preso com ninguém. Ganhei uma eleição com tipo assim, ó, vou chamar o secretário que eu achar que eu tenho que chamar. Não tenho obrigação de chamar porque eu prometi. Então, escolhi, eu agradeço muito. Você trabalhou, eu acredito, assim, muito na parte técnica, né? Eu agradeço muito, até porque eu não fiz tudo isso sozinho, né? Certo. Eu quero aproveitar aqui a audiência e agradecer todos os secretários que participaram, secretários adjuntos, toda a equipe no geral, né? Que fizeram parte da nossa gestão. A maioria deles, graças a Deus, continua lá com o nosso prefeito Hugo Prado. Mas só deu certo porque todo o time trabalhou no mesmo propósito. A gente sabe que a gente passou por muitas dificuldades, mas da porta para dentro nós tínhamos uma certeza. Nós temos que fazer melhor do que os outros fizeram e, graças a Deus, nós estamos vivendo uma cidade hoje diferente. Tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer. População, como volto a dizer, tem que ser exigente mesmo. Exigente. Falo com o Hugo direto, Hugo, nós reformamos a escola, você vai ter que construir novas escolas. E falar em Hugo, depois de todo esse legado que você deixou, esse trabalho muito bacana, que é o que você fala, acessa lá, você vai ver o que foi feito, o antes e o depois. Como é que foi a ideia quando você analisou e falou assim, bom, quem que vai ser meu sucessor? Que você pensou e você falou assim, eu vou no Hugo. Como é que foi essa relação de vocês? O Hugo é uma coisa muito engraçada e não tem segredo para ninguém. O Hugo é como se fosse um irmão. Então a gente né, tem muita liberdade. Você só me desculpa, porque eu pergunto, porque eu me recordo que na época, quando o Tarcísio foi indicado pelo Bolsonaro, o Tarcísio falou, eu? Não, mas por quê e tal? Ele ficou meio assim em dúvida, né? Se ia ser capaz de ser, ou isso, aquilo. Sim. E essa relação do Hugo, você também tem uma relação muito próxima, né? Por isso que eu tô falando, como é que foi ser comunicado? O Hugo, nós fomos praticamente nascidos e criados no mesmo bairro, mas politicamente caminhos diferentes. Certo. O Hugo, ele trabalhou com o PT. Ele disputou 3 eleições com o PT e perdeu as 3 eleições. Em 2016, ele veio ser o meu coordenador de campanha. Eu falei, Hugo, mas você precisa ser vereador, irmão, porque a gente precisa montar um time, pensando numa Câmara também que realmente vai de encontro com as nossas necessidades. Ele, não, cara, eu já perdi 3 eleições, eu quero ser seu secretário, quero estar com você. Eu falei, não, disputa a eleição e depois a gente decide o que a gente vai fazer. E graças a Deus o Hugo foi e ganhou a eleição. Em 2016, ele ganhou a eleição, foi um dos vereadores... acho que ganhou assim na recontagem. Mas ele já tinha certeza que ia dar certo. Ele tinha uma convicção grande pelo seu apoio, né? Então, mas naquele momento eu não podia, tipo assim, ó, o Hugo é o meu candidato. Eu votei nele, lembro como hoje, 40123. Esse foi o número dele para vereador. Certo. 40123. Porque o meu coração, o meu desejo é que ele ganhasse. Só que não tinha como eu declarar apoio oficialmente para ele, porque eu tinha 216 candidatos comigo. Entendi. Imagina se eu declarar apoio para ele, como é que ia ser os outros candidatos? Acaba dando ciumeira, né? Mas ele sempre foi um menino muito bom, o Hugo sempre foi um cara muito parceiro, muito leal, ele sempre foi um cara preparado. O Hugo, ele se preparou para ver o que ele está vivendo hoje, formado em gestão pública, fez várias pós. Mas o mais importante de tudo isso foi nem a capacidade técnica, foi a fidelidade e a lealdade que ele teve durante os meus primeiros 4 anos, porque o segundo mandato ele já veio ser o meu vice. O Hugo, ele foi o presidente da Câmara nos 2 biênios do primeiro mandato.
O Hugo, ele nunca trouxe um problema da Câmara Municipal para mim. Toda vez que ele trouxe, já estava solucionado, até porque eu dei liberdade. Falei, ó, Câmara é com você. Vou cuidar da cidade e você vai cuidar dos vereadores, porque a gente precisa trabalhar em harmonia. A cidade que vereador briga com o prefeito não prospera. Certo, tem que estar unido. Né? Até porque o bem maior da cidade é a população. Então a gente precisa ter harmonia para poder. A gente vai ter as divergências, a gente sabe que tem as ideologias partidárias, mas a gente precisa entender que o maior partido nosso é a população de Budas Artes. E ele fez esse trabalho. Então, eu nunca prometi para o Hugo que ele seria meu candidato. Eu nunca prometi para o Hugo que ele seria... Vou dar um exemplo. Ele saiu candidato a deputado estadual em 2018. Você ficou observando o desempenho dele. Deixa eu ver o que vai... Observando o desempenho e certo. observando o caráter da pessoa. Porque Caráter. depois que você... É aquele velho ditado. Se você quer conhecer o homem, você dá o poder a ele. O poder é ele, exatamente. E quando ele teve o poder de ser presidente da Câmara, o Hugo ficou mais humilde e mais leal do que quando ele não era. Então, você já começa a ver que a pessoa não se lambuza com aquilo que ele está vivendo. E quando eu trouxe ele para ser meu vice, no meu coração é o seguinte, já está definido, o Hugo é meu candidato a sucessor. E para todos que me perguntavam, eu falava, esses 4 anos, como graças a Deus nós fizemos muito no primeiro mandato, eu tinha uma reeleição... Eu imagino como é que ele ficou, hein? Teoricamente, mas não acreditava, porque certo. Muita gente colocava na cabeça, não, o Ney não vai te escolher, o Ney vai escolher o chefe de gabinete dele, o Ney vai escolher o secretário de governo, o Ney vai escolher não sei quem, não sei o quê. Mas eu nunca tinha prometido, mas o meu coração já dizia. Já dizia que ele seria o meu sucessor. Certo. Né? Você vê que bacana, pelas atitudes dele, Sim, pelo trabalho dele, pela lealdade dele. Ele conquistou pela lealdade, cara, e pelo trabalho, e ele sempre demonstrou o amor e carinho que ele tinha pela população de Budas Artes. Então, eu percebi, Lincoln, que eu seria o maior avalista do projeto para a reeleição ou para a sucessão. Certo. Ou seja, aquela pessoa que eu escolhesse, ela tinha obrigação, tem obrigação de, se não for igual a mim, ser melhor a mim. E você tem avaliado como o governo dele? Cara, tá indo muito bem. Palpites. Tá indo muito bem. Eu te acompanho na rede, eu vejo que você sempre está junto com ele. Tá indo muito bem. E muitas das vezes, quando eu digo muito bem, até me prejudica um pouco. Porque eu fiz um plano na minha vida. Eu falei, ó, eu tenho 12 anos de mandato direto, 4 de vereador e 8 de prefeito. Eu vou sair da prefeitura. O ano de 2025 eu não vou falar de política. Certo. Não aguentou. Vou cuidar dos meus negócios, vou fazer tudo que eu não fiz, vou viajar, vou curtir meus filhos. Curtir a família. Só vou falar de política em 2026. Só que não. O Hugo é tão humilde que ele ainda acha que eu sou o prefeito. Que legal, cara. Pô, vem pra cá, não sei o quê, tal coisa. Então, isso é participação. Então, legal. Aquilo que nós prometemos para a população, que nós íamos governar junto, está acontecendo literalmente. Situação que você não vê acontecer em cidade nenhuma. Eu nunca vi. Não vê, verdade é Mesmo essa. aqueles que tiveram apoio, depois tem um racha. Sim. É muito Obviamente louco que eu isso. também me coloco no meu lugar. Ele me dá toda a liberdade do mundo, mas eu não aproveito dessa liberdade, até porque o prefeito é ele. Certo. Todas as vezes que ele me pede opinião, eu dou opinião e falo pelo seguinte, ó, o seu feeling vai ser a decisão. Tá em dúvida? Pede para pensar, descansa, põe a cabeça no travesseiro, amanhã outro dia você vai acordar com a cabeça melhor. Porque às vezes, Hugo, eu posso te dar uma opinião e você errar e você falar, pô, o Ney, com a opinião dele me lascou. Então eu prefiro te falar o que eu acho, mas eu prefiro que a decisão seja sua. E graças a Deus tem ido muito bem. Você vê que nós estamos fechando agora um ciclo de 1 ano. Sim. E graças a Deus com muitas realizações. Ele está com muito projeto que a partir de janeiro vai começar a entrar em execução. Só para você ter uma ideia, nós temos 216 milhões de obra do PAC para começar a fazer a partir de janeiro. Nós temos um hospital veterinário gratuito para ele entregar no aniversário da cidade. Nós temos em construção, nesse exato momento, 3 UBS ao mesmo tempo. Temos construção, vamos iniciar agora a construção da maior escola da região, com creche. Ele vai lançar em janeiro 1.000 vagas de período integral de creche para as mães. Tem um hospital novo que nós estamos construindo, se Deus quiser, acaba esse ano que vem agora, que é um hospital infantil, maternidade nova. Então, tem muitas coisas já preparadas. O Hugo, você tem uma ideia, ele é tão bom administrador, que ele tem recurso na conta já para começar a fazer asfalto o ano que vem. Coisas que a gente, às vezes, depende. Aí, né, a gente precisa dar honra a quem merece honra. A minha irmã Eli, lá em Brasília, tem nos ajudado muito. Então, todos os recursos que ela tem enviado para a cidade têm nos ajudado nessa missão. Então, ele já está preparado para um ano que a gente sabe que vai ser um ano difícil, no ano de 2026. Né? Ano de eleição, ano de Copa do Mundo e tem, se não me engano, 11 feriados prolongados. Então, vai ser um ano difícil. Mas coisa que o brasileiro nada gosta, sim, né? Então, mas você vê que ele tá sendo um tão bom gestor que ele já está com caixa, sabendo que o ano que vem não vai ser um ano que vai ser um ano mais complicado. Mas é um prefeito que vai entrar e vocês vão ver isso com muitas obras em andamento. Entendi. Né? Agora você puxou um gancho muito bacana, sua irmã é deputada federal, certo?
E essa história de que Ney Santos agora vem deputado federal? Lincoln, é assim, eu acredito que a nossa região ela tem condição e precisa de ter vários representantes, tanto no governo federal, tanto no governo estadual. Eu gosto sempre de dar um exemplo da minha irmã. Depois de 20 anos, quando eu digo a minha região, ali o eixo BR, esse eixo do Cone Sul aqui, nosso, né? Você pega 8 cidades, começando de Taboão, e no eixo Raposa aqui envolve Cotia e Vargem Grande. Se a gente pegar esses 8 municípios, nós temos quase 2 milhões de habitantes. Eleitor tem quase 1 milhão de eleitores. E por mais de 20 anos não tinha um representante no governo federal. E eu vou te falar e eu provo o quão foi importante. Minha irmã está lá 2 anos e 8 meses. A minha irmã já trouxe mais de 100 milhões de reais para a nossa região. Dinheiro esse que não viria para cá se não tivesse um dos nossos lá. Eu gosto de dar exemplos claros, que é para chamar a população para refletir. Sim. Governo, vamos lá, o Brasil tem quase 5.500 municípios. Será que o presidente da República ia lembrar que existe a cidade de Embu das Artes? Não ia lembrar. Dificilmente. Se não tivesse alguém lá para bater na porta, ó, minha cidade esquece. precisa de tal coisa, Cotia precisa de tal coisa, não viria. Então a importância de ter representantes, tanto na esfera estadual e federal, é isso. É buscar trazer para nós o que é nosso. Essas empresas, eu falo de Embu, porque foi onde eu tive a oportunidade de governar, essas empresas elas produzem uma riqueza gigantesca. E o que fica para o município? O ISS, e você já trabalhou em prefeitura, sabe o que eu estou dizendo? Fica o ISS e o IPTU. Uma parte boa vai para o Estado, que é o ICMS, e a parte maior vai para o governo federal. Então, esse recurso precisa voltar para nós. E ele só volta para a gente se a gente realmente tiver representantes que trazem, né? Através das emendas, através de obras, como eu acabei de citar, do PAC, através de convênios. Então, eu entendi que, através do mandato da minha irmã, da Eli, já tem sido bom. E se tiver eu como deputado federal e ela como deputada estadual, vai ser melhor ainda. Certo. Então, eu acredito muito. Nós temos candidatos bons aqui na nossa região. Você pega na cidade de Cotia, nós temos o Hermes, que é um bom candidato, conhecedor de todas as dificuldades. Não é uma pessoa que está aventurando, é uma pessoa que conhece a dificuldade da região. Um cara desse sendo eleito deputado, ele vai saber para onde ele tem que enviar os recursos dele. Aqui na cidade, do que eu tenho visto, ele tem tido uma maravilhosa aceitação. Sim, além da aceitação, a gente tem que pensar num pós-eleição, que é o mandato. Sim. E é um cara conhecedor da dificuldade de vivenciá-las, né? É um cara que ouviu falar da dificuldade. Ele foi nascido e criado na periferia, ele sabe o que a periferia precisa. Ele sempre esteve junto. Então nós temos muitos candidatos capacitados e a região tem condição. A gente precisa começar a chamar a população para refletir que tem que parar de votar em pessoas de fora. Eu tenho certeza que analisa isso muito bem. Chega toda eleição, a gente perde 50% dos votos para a televisão e para os candidatos de rede social. De rede social, é? Pessoas que nunca vieram na cidade. Jogador de futebol, é do BBB. Pergunta pro Tiririca se ele conhece Cotia. Não. Nunca veio em Cotia. Nunca veio em Cotia. Nunca veio no Embu. É um cara Exatamente. que tem 5 mil votos, 6 mil votos. As pessoas têm que ter essa consciência, esse comprometimento de focar em quem é da cidade. Quem está aqui, quem você vai encontrar e você vai poder cobrar. Sim, entendeu? porque cabe eleição, Lincoln, eles vão embora, os problemas ficam. Exatamente. E os problemas ficam para quem é da cidade, para quem é da região. Então, eu tenho dito para os outros pré-candidatos que tem na região que a gente tem que chamar a população para refletir. Porque se a população refletir, a gente elege 3 quadros federais, 3 quadros estaduais, e quem vai ganhar com isso? Somos nós. Exatamente. Não é isso ou não? Exatamente. Então, acho que esse é o maior trabalho que os pré-candidatos têm que fazer. É o que eu tenho feito em todas as reuniões. Eu gosto da rua. Eu gosto de fazer reunião, pra você ver. Falta 1 ano para eleição, eu já estou fazendo reunião. Eu gosto disso. E Ney, a galera, cara, eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo a galera, elas têm uma aceitação com você que é uma coisa muito interessante, cara. É muito louco essa química que você tem com a população. Como é que é isso daí? Isso aí, como é que você leva isso até depois de ser prefeito, cara? Porque sabe o que acontece, Lincoln? A gente percebe, a maioria das pessoas, quando ganham eleição, eles não lembram da responsabilidade que eles têm. Cara, o prefeito, ele é prefeito 24 horas por dia. Ele é prefeito numa padaria, ele é prefeito num casamento, ele é prefeito numa formatura. Aonde ele vai, ele é prefeito. Ele tem que entender isso. E eu nunca deixei isso subir para minha cabeça, cara. Eu sempre gostei de fazer as mesmas coisas que eu sempre fiz, dependendo de mandato ou não. Tem pessoas que me criticam porque eu posto foto tomando uma. Eu gosto de tomar uma, porque eu não vou postar foto. Eu vou mentir para a população que eu não bebo. Eu gosto de cantar, como você falou. Eu gosto, cara. Eu gosto de dançar forró com o baile. A coisa que eu mais gosto é ir no baile da terceira idade. Chega lá, tem 1000 velhinhas lá, a gente dança forró. E elas adoram, eu vejo, Os filhos ficam bravos comigo, que chegam em casa com as costas doendo, com a perna doendo, mas saem tudo felizes da vida.
Então eu gosto disso, cara. Eu não perdi a minha essência. E isso é difícil você ver nos políticos. Geralmente não tem. Não, porque, infelizmente, não e não tem. é falando mal do político, a hipocrisia Não é. hoje na política ela é muito grande, entendeu? Tem pessoas que acham que você tem que viver um mundo à parte. Eu acho que é o contrário. As pessoas gostam de quem está ali do lado dela. As pessoas gostam de pessoas simples. Verdade. Tem pessoas que quando ganham eleição só aparecem 4 em 4 anos. Já acabou. As pessoas que não se adaptarem agora a esse novo ritmo da população vão ficar para trás. Até porque hoje a rede social... Porque não é só o feito. O cara vai lá, ele faz a creche, ele faz a obra, ele Mas faz esquece, né? Entendeu? E acaba esquecendo. E a população olha, de certa forma, ela fala, mas também não é mais do que obrigação, porque o cara tá lá para isso. Mas quando o político, ele tá na rua, ele tem aquela química, aquela aceitação, aquele bate-papo, que é o caso que você observa que você tem pessoas, isso. E aí acaba cativando. Sim, acaba cativando as pessoas. Sim. Porque as pessoas estão muito assim, carentes de conversa, carentes de... Pô, o prefeito tá aqui. Aquilo ali é marcante para a pessoa. Né? As pessoas, na verdade, elas se sentem valorizadas. Exatamente. Não que eu seja melhor do que elas, mas Não. quando eu vou dar exemplo, num baile da terceira idade, que eu chamo uma senhora daquela para dançar, ela chega em casa e ela fala para a família, o prefeito dançou um forró comigo, não é isso ou não? É verdade. Ou o prefeito foi lá no campo de futebol hoje, estava lá com a gente. Então as pessoas se sentem valorizadas. E acho que isso, graças a Deus, tem dado uma gordura política. Como eu acabei de dizer, de 2012 para cá nós não perdemos uma eleição. A minha irmã, ela nunca foi candidata, teve 93.300 e poucos votos. Uma votação, né? Quanto voto, hein? Hoje, graças a Deus, a gente acaba tendo esse reconhecimento. Você pode ver que tentam me atrapalhar de tudo quanto é jeito, mas a população que me conhece, que me viu crescer, está com a gente. Nada interferiu para que eu chegasse onde eu cheguei. Nada interferiu para que a gente pudesse eleger o Hugo. Acho que na região nossa, aqui, teve poucos prefeitos que conseguiram fazer os seus sucessores. E nós não só fizemos sucessor, como fizemos o sucessor mais votado da história de Imbu, no primeiro turno. Né? Que impressionante, impressionante. Então, acho que isso é reconhecimento do trabalho. Irmão. Exatamente. Me fala uma coisa, o que você mais aprendeu, assim, o que tocou no seu coração que você leva de todo esse aprendizado que você passou como político, como prefeito, o que mais você leva para você depois desses anos todos? Qual foi o maior aprendizado que o Ney Santos teve ao longo desses anos? Cara, é assim, ó, primeiro que ser prefeito é realizador. Certo. Por que realizador? Volto a dizer, através dos seus esforços, através da sua decisão, você conseguiu mudar a história de muita gente. E o que eu trago para mim, e isso eu vou levar para a vida inteira, é saber que através do nosso mandato nós mudamos a história de uma cidade. Nós mudamos a história de 300 mil habitantes através do nosso mandato. Então, para mim, eu não tenho uma alegria maior hoje. Se eu saísse da política hoje, eu sairia de cabeça erguida e feliz. Tendo certeza que nós deixamos um legado. Tirar uma cidade de um patamar de distância turística interior e trazer a cidade para um patamar de desenvolvimento. Certo. Geradora de renda, geradora de emprego. Então, para mim, isso é realizador. Então, é um legado que eu sei que ninguém mais vai tirar. Torço, peço a Deus. As mesmas orações que eu fazia para mim, eu faço para o Hugo hoje. Para mim, eu tenho um sonho do Hugo ser melhor do que eu, porque aí as pessoas vão falar, cara, você trouxe um cara que realmente fez a diferença. Para mim, seria muito ruim se as pessoas me vissem na rua e falassem bem assim para mim, ó, você nos enganou em trazer esse candidato. Ao contrário, eu torço para que ele seja melhor do que eu, porque eu vou continuar tendo moral com a população que confiou em mim. Certo. Com todo respeito ao Hugo, muitas pessoas falavam, vou votar em você, Hugo, porque o Ney está pedindo. Então, isso para mim é muito importante, é um peso muito grande. É uma responsabilidade gigante, né? Gigante, gigante, gigante. Todas as pessoas que às vezes vêm soltar piadinha fazendo comparação já cortam mal pela raiz e falam, não gosto desse tipo de comparação porque o nosso prefeito é o Hugo. Nós temos que trabalhar todos nós unidos para que ele seja melhor, porque a população vai estar feliz. E a população estando feliz, nós, politicamente, vamos estar em alta. Então, a análise que eu faço é sempre essa. Tá, e Ney, hoje a gente tem visto que tem tido uma mudança muito grande na política, no cenário político da região. Qual conselho você daria para os jovens da política hoje? Hoje nós temos na cidade um vereador, o Iago, por exemplo, um jovem garoto, conheço ele há muitos anos, e a gente estava até falando nos bastidores sobre ele, está fazendo um excelente trabalho. Que conselho que você dá para esses jovens que estão entrando para a política hoje? Cara, primeiro, os políticos, principalmente quem tem no mandato, como no caso o Iago, que tem uma energia muito positiva, certo. Eles precisam entender que realmente é um chamado, é uma missão. E eles precisam ter certeza que através da boa política as coisas podem mudar. Às vezes o cara é eleito vereador, eu sou só o vereador, minha obrigação é fazer lei. Não é isso. Acho que a obrigação do vereador, quando ele é eleito, ele recebe uma procuração em branco da população.
população não quer saber se o cara vai trabalhar só na Câmara, o que ele vai fazer. A população quer que ele seja uma pessoa que vá solucionar os problemas dela. Então, acho que assim, essa nova geração de política, ela vem nessa pegada diferente, até porque, volto a dizer, por conta de rede social, por conta da internet, a população acompanha mais os mandatos. Direto. Hoje, o que você está fazendo, se você realmente trabalhar com os mecanismos que existem, você acaba estando próximo à população. Mesmo não estando, você acaba estando próximo. Então, um conselho que eu dou, quer ter um mandato de sucesso, quer ser um político de sucesso, esteja bem com o povo. Porque você estando bem com o povo, meu amigo, e para estar bem com o povo precisa trabalhar. Exato. Não dá para ganhar uma eleição, fechar o gabinete e falar, daqui 4 anos eu volto a fazer campanha. Não dá. Na minha opinião, não fica mais de pé um projeto que não esteja próximo da população, trazendo resultado. A população hoje, ela acompanha de perto os resultados que a gente pode entregar. É fácil? Não é fácil o cara se dedicar a vida dele para um mandato. Costumo dizer que a gente, vou dar um exemplo, a gente leva o filho de todo mundo na escola ou no hospital, não leva o nosso, porque a gente não tem tempo. É verdade. A gente faz tudo, às vezes, pela família do qual a gente representa e não faz para nós, mas essa é a nossa missão. Exatamente. Não é isso, não? Porque quando a população te elegeu, ela te deu essa procuração em branco. Ó, você, a partir de hoje, será o meu representante. E todas as vezes que ela tiver qualquer demanda, ela vai te procurar. Então, é muito importante que essa nova geração realmente acompanhe a política, porque precisa mudar a política. Você pega o estado de São Paulo, Lico, você é um cara inteligente, você vai entender o que eu estou dizendo. Nós estamos carentes de lideranças. Nós estamos carentes ao ponto de vir um governador de fora para ganhar a eleição em São Paulo. Verdade. Concorda ou não? Concordo. Então, precisa dessa nova geração para que a gente possa mudar um pouco daquilo que deu errado e trazer aqueles que realmente deram certo. Então, esse é o conselho que fica para todos os jovens. Eu acho maravilhoso, precisa, assim, realmente acompanhar, até porque o jovem ele é formador de opinião, né? Antigamente, quem definia, assim... Eles estão mais politizados. Sim, hoje, até né? quem ia votar eram nossos pais, né? Verdade. Hoje não, hoje o jovem ele consegue convencer o pai, convencer a família. Exatamente. Porque eles politizaram mais, politizaram eles entendem mais. E eles são os que vão buscar voto. Sim. Esses são os que vão buscar voto, como você falou, pro pai, pra mãe, que às vezes são desgastados, estão desmotivados. Não acreditam mais, Não né? acredita mais, fala, pô, anos aí, a gente vê que ele esperando uma mudança e tal. Como eu disse, você falou, vai na saúde, ferrado. Sim. Vai na segurança. Isso, em modo geral, no país inteiro, as dificuldades que tem, né? Sim. Agora, sim, uma pergunta que não quer calar. Vamos lá. As histórias engraçadas, irmão. Conta uma pra gente aí, vai. Não adianta olhar pra equipe, não. Que o pessoal quer saber uma história. Eu confesso que eu não me preparei para esse momento, é verdade mesmo. Sério mesmo? Sabe por quê? Mas assim, ó, teve diversas, vai. Umazinha, vai. Conta pra gente. Cara, aí. são tantas coisas. O problema é que você quer uma engraçada, né? Pode ser de show uma polêmica, não sei. Fala, porra, você não acredita, aconteceu isso daqui. Então eu fiquei abismado. Vai, lembra alguma Puta, aí? Link, acho que essa eu vou ficar devendo. Até porque o que vem na mente é melhor Então, não falar num então próximo, num próximo convite que você me fizer. Espero que você faça, porque eu gostei com muito de certeza, estar aqui com vocês. Muito bacana. Eu vou, pode ter certeza bacana. que eu vou recapitular uma quentinha, vou trazer para você e você vai rir com essas histórias. Pode ter certeza. E Ney, outra coisa. Eu te acompanho na rede, a gente vê que você tem uma relação muito bacana com os artistas que já iam lá no Imbu, nos festivals, as festas que tinham lá e tal, né? Agora, teve da Árvore de Natal, não foi? Com o Acender das Luzes, né? O Acender das Luzes, com o Zé Felipe, apareceu a Ana Castela. Ana Castela. Quase levaram o meu anão embora, cara. Quase levaram o anão embora? Mais um pouquinho, tinha levado o meu anão. Ainda bem que eu segurei na mão dele forte, falei, fica aqui. Que bacana. E foi daí que você teve essa coisa assim e tal. O que eles acham quando vê você cantando? Porque você gosta de cantar. Todo mundo sabe. Pô, o Ney pegou o microfone e não larga mais. Como é que é essa paixão pela música, cara? Isso aí, na verdade, primeiro, você tocou no evento, é importante a gente falar um pouco sobre isso também. Certo. Muitas pessoas, Link, têm sonhos de conhecer os artistas. Só que só tem a oportunidade de ver pela televisão. Sim. Então, quando você faz um evento de uma magnitude como aquela, você consegue gerar renda, porque os comerciantes, os expositores, a própria empresa que vem realizar o evento, ela tem que pagar os impostos, senão ela não faz. Certo. Né? E consegue gerar emprego porque cada expositor daquele é 2, 3 pessoas trabalhando. E dignidade para as pessoas. Por que dignidade? Muitas pessoas têm sonho de conhecer o artista A, B e C e acaba vendo pela televisão. Então, quando ele vem pessoalmente e consegue ficar a distância pouca de um artista, ele realmente consegue realizar aquele desejo. Sem dizer que cultura, lazer também faz parte de um projeto de governo. Né? O turismo faz parte de um projeto de governo. Você pega a cidade de Budas Artes mesmo,
você falou do Natal iluminado. A cidade de Budas Artes ela é uma instância turística, uma das maiores do estado de São Paulo. Quando nós assumimos o município, esse centro histórico... É o mais bonito da região, que é um né, patrimônio tombado e tudo, ele estava entregue para morador de rua, estava entregue para usuários de droga. Nós fizemos um trabalho social com essas pessoas, conseguimos resgatar o centro, reformamos, revitalizamos todo o centro e conseguimos fazer o Natal iluminado. E todos vocês que foram nascidos na periferia sabem que a gente saía daqui para ir para o Ibirapuera, Exatamente. saía daqui para ir para a Avenida Paulista. Hoje, ao contrário, as pessoas estão vindo de fora para a cidade de Budas Artes. Pra você ter uma ideia... Aqui de Cotia mesmo, todo mundo fala. O que eu encontrei de pessoas de Cotia nesse final, no sábado, e assim, uma coisa de louco. Gente de toda a região, porque já virou tradição na cidade. Eu gosto de contar uma história que isso aí, essa é uma das que eu vou levar para a vida, não é engraçada, mas é uma história de governo, que você vê que a partir quando você toma uma decisão, você pode beneficiar. Tinha um comerciante, ele tinha 3 restaurantes no centro do Embu. E por conta da pandemia, o cara quebrou. Vendeu 2, ficou com 1. Capengando, falou, cara, não tem jeito, vou ter que vender, estou com o aluguel atrasado. Ele vendeu. Só que como ele tinha um estoque, quem comprou não queria o estoque. Falou, faz o seguinte, você me entrega 1º de janeiro de 2019. Eu fiz o primeiro Natal em 2018. Resumindo, Lincoln, 1 mês de Natal, o cara conseguiu trabalhar de uma forma que chegou 1º de janeiro, ele pagou a multa, não vendeu o restaurante. Ele tinha vendido, mas preferiu pagar a multa do contrato, ficou com o restaurante. Hoje o cara tem 4 restaurantes na cidade de novo. Então restabeleceu ali o comércio do cara. Então, para você ver o quão importante é um evento como esse. Né? Tem uma pesquisa, se não me engano, da Fundação Getúlio Vargas, que cada R$1 que você investe no evento, você pode captar de 3 a 6 reais de retorno. Né? Você pega no Rio de Janeiro lá, você vê que o prefeito do Rio de Janeiro acho que trouxe a Madonna, não foi isso ou não? Foi. Acho que 1 ano atrás, 2 anos atrás, agora já está falando que vai trazer no Foi em 2000, a Madonna veio em 2024. 2024. Isso, foi abril por ali de 2024. Sim, você vê que a cidade... Aí fizeram uma análise depois, porque ele apanhou muito por conta disso, fizeram uma análise depois. Eu me recordo porque teve aquela situação no Rio Grande do Sul. Sim. Eu fui viajar pra Mas aí fizeram uma avaliação financeira depois, o que ele gastou, se não me engano, ele arrecadou 6 vezes mais do que ele tinha gasto no show da Madonna. Então, esses exemplos que a gente precisa seguir. Então, você gera renda, você gera emprego e traz dignidade para as pessoas ficam felizes. Aí você pega final do ano, todo mundo teve um ano difícil, né? Chega o mês de dezembro, as pessoas dão uma desacelerada um pouco, começa a receber parentes, começa a receber visita, aí, vamos no Natal iluminado da minha cidade. Então, é uma coisa gostosa, né? Você leva os filhos para passear, leva a família para participar, então acaba ficando, acho que bom para todo mundo. Verdade. Ney, todos sabem que você é um cara muito família, tá? E essa relação que você tem com a sua mãe, conta um pouco pra gente, porque é algo muito bonito de se ver. Bom, primeiro que a minha mãe, tudo que eu sou, eu devo a ela, né? Como eu falei no início para você, certo. Minha mãe ela veio da Bahia já com 10 filhos. E eu e minha irmã Eli, nós nascemos aqui. Minha mãe trabalhava de empregada doméstica, de diarista, para poder criar os seus filhos. Então, toda a educação, tudo que nós vivemos, todas as dificuldades que nós passamos, ela e meu pai, graças a Deus, conseguiram superar e a gente também, automaticamente, nós superamos isso junto. Mas uma das coisas que mais chama a atenção na minha mãe, acho que eu comecei a gostar de gente justamente pela criação que eu vi. Minha mãe, ela dividia, se ela tinha 1 quilo de feijão, alguém pedia, ela dividia esse quilo de feijão em 3 para ajudar pessoas que ela nem conhecia. Minha mãe, ela sempre teve, até porque, graças a Deus, ela tem 50 anos de congregação cristã do Brasil. Ela sempre foi uma pessoa muito humana, né? E depois que ela foi para a igreja, mais humana, ela tem 87 anos, depois que ela foi para a igreja, mais humana ela ficou. Então, a criação que ela deu para nós é uma criação que, pode ter certeza, que fez toda a diferença. E é o que eu digo, né? Ela me criou, ela me gerou durante 9 meses, eu nasci com muita dificuldade, ela me criou, fez com que eu chegasse até aqui, então eu tenho a obrigação de retribuir para ela, com amor, com carinho. E eu acho legal, porque ela, mesmo com as dificuldades que ela tem de saúde, ela tem 87 anos, mas ela é muito boa de cabeça. E às vezes eu vou para a igreja com ela e todas as vezes que eu vou, ela vai dar o testemunho e ela fala... Você já até se emociona. Ela fala, meu filho hoje é meu pai, é meu marido, legal, é meu irmão. Cara, que legal essa retribuição. Então é uma retribuição de amor de verdade, porque amor de mãe é um amor que é incomparável, né? Infinito, não existe. Mas então eu sei que eu preciso de muito ainda para fazer o que ela fez por mim, mas pode ter certeza que tudo que eu puder fazer, sempre farei e vou levar para a vida, porque foi o que ela fez por nós, né? Maravilha. Bom, Ney, cara, que história de vida incrível.
sensacional. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar assistindo o programa. Eu quero te agradecer mais uma vez essa oportunidade. O ano que vem é um ano eleitoral, todos nós sabemos. Muito provavelmente você vai estar como pré-candidato a deputado. Eu faço questão que você retorne aqui para a gente bater, falar mais sobre política, sobre o seu projeto como deputado. Então eu quero te agradecer mais uma vez essa oportunidade que você me deu de estar no podcast do Lincoln. Lincoln, eu que sem sombra de dúvida agradeço de coração, né? O convite foi maravilhoso. Eu não tenho dúvida que aproveitar um pouco da sua audiência, aproveitar um pouco das pessoas que seguem, né, o podcast do Lincoln, para mim vai ser muito importante, porque faz parte para um projeto político, né? Não é um projeto de agora, é um projeto que já veio lá de trás e, se Deus quiser, nós vamos muito longe. E a vida do político é isso, ele precisa dar satisfação daquilo que ele está fazendo, ele precisa prestar conta daquilo que fez. E eu fico feliz porque a gente só presta conta do que realmente foi feito, né? E para mim, tudo que eu falei aqui no seu podcast, falei com o coração, de alma lavada. E tudo aquilo que eu falei aqui não são coisas que eu inventei para falar. São coisas que realmente fizeram parte da minha história de vida, fizeram parte desses 12 anos de mandato que eu tive direto. Mandato esse que eu tenho certeza que foi um mandato bastante abençoado, bastante próximo. Através desse mandato, muitas pessoas foram beneficiadas. Então, eu que agradeço. Cara, muito obrigado de coração. Muito obrigado. E eu vou vir mesmo. aqui quantas vezes você me chamar. Já está convidado, que o ano que vem é só político pra gente. Eu sei que você acaba tendo uma fila gigantesca de pessoas que querem estar aqui. Gente tá... Mas me coloque nessa fila que eu quero estar presente com vocês. Bacana. Henrique, essa câmera do Ney, né? 30 segundos, deixa uma mensagem pro seu pessoal que te acompanha, seus seguidores, as pessoas que te admiram. Bom, primeiro agradecer a todos pelo apoio, pelo carinho, pelas orações, pessoas que confiaram e confiam em mim. Tenho certeza que sem a ajuda de vocês, sem o apoio de vocês, eu não teria chegado até aqui. E com o apoio de vocês, nós vamos chegar muito longe. Valeu! Valeu, muito obrigado. Pessoal, valeu, Deus abençoe, fiquem com Deus. Ney, mais uma vez. Obrigado a toda a equipe aí do podcast do Lincoln. Valeu, tchau, tchau.